O tempo é o tema mais banal das nossas conversas cotidianas. E não fazemos outra coisa senão falar disso. E, no entanto, se alguém nos pergunta sobre o que é isso de que tanto falamos, nos veremos diante de um paradoxo. Essa fala foi escrita por Santo Agostinho no século III sobre um tema muito complexo, que é o tempo. Esse tema é muito cantado na MPB, né? Lupicínio Rodrigues, Paulinho da Viola, Mosca, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, quer dizer, todos esses cantores cantaram sobre o tempo. Mas o que eu gosto muito é da música Tempo Perdido, de Renato Russo, né, Legião Urbana, quando ele fala que todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Então, para vocês observarem que falar do tempo não é fácil, é falar de um paradoxo. E falando em paradoxo, nós não poderíamos também de estar falando de um outro paradoxo na psicanálise, que é o próprio Jacques Lacan. Jacques Lacan, ele começou a ficar famoso a partir das suas sessões de 500 euros, né, que duravam apenas 20 minutos. E aí, quando ele é interpelado sobre isso, ele vai falar sobre o tempo lógico. E o que é o tempo lógico para Jacques Lacan? Bom, Jacques Lacan ele começou a estudar sobre os efeitos do tempo nas relações subjetivas. E mais do que estudar, ele começou a aplicar esse tempo lógico dentro das relações estabelecidas, né, com os seus analisantes. A complexidade de Lacan está na resposta que ele mesmo dá em 1974, numa entrevista, quando ele diz que alguma coisa que é característica desse livro dele, vale lembrar que Os Escritos é o único livro que Jacques Lacan publica em vida, é que ele não escreveu para que fosse compreendido, ele escreveu esse livro para que ele fosse lido, e lido por psicanalistas. Então, é isso que se dá a complexidade da leitura, né, de Jacques Lacan. Dentro desse livro, existe um artigo chamado O Tempo Lógico e a Asserção da Certeza Antecipada, escrito por Jacques Lacan, e ele introduz, então, esse artigo a partir de um enigma, que é o seguinte: em uma prisão existe um carcereiro que propõe um desafio para 3 prisioneiros. O desafio era aquele que primeiro descobrisse a solução de um enigma e pudesse explicar, ganhava liberdade. Qual era o enigma? Haviam 3 discos brancos e 2 discos pretos. Cada prisioneiro receberia um disco, que seria então afixado nas suas costas. Nenhum prisioneiro saberia a cor do disco que recebeu, se esse disco seria branco, se seria preto. E nem conseguiria ver o seu próprio disco. Mas cada prisioneiro poderia ver o disco dos outros 2 prisioneiros. O primeiro que se adiantasse e dissesse ao carcereiro qual era a cor do seu disco e como ele chegou a essa conclusão, então ganharia a liberdade. Bom, uma vez que existem 3 discos brancos e apenas 2 discos pretos, o prisioneiro que visse os outros 2 discos pretos saberia que o seu disco era branco. E assim, cada um dos 3 prisioneiros vão tentar primeiro ver os discos dos outros 2 e em seguida observar seus movimentos. Se um deles se dirigisse à saída, os outros 2 vão saber então que ele viu 2 discos pretos e, portanto, seu disco seria branco. Eles também podem se dirigir para a porta, declarar que seus discos são pretos e assim, dentro daquela estrutura, com os 3 prisioneiros, vão se produzir movimentos reveladores. Lacan, então, a partir desse enigma, vai falar de 3 modalidades de tempo. A primeira modalidade de tempo é o que ele chamou de o instante de se ver, né? O tempo de olhar. Ele vê tudo que está fora de si, vê os outros, mas não sabe quem é. Então, assim, ele sabia aqueles prisioneiros. Eles teriam a oportunidade de ver o disco dos outros 2, mas não poderia ver o seu próprio disco. Então, não saberia qual era a sua cor. Aquilo que a pressa tem por função, vai ter ali por função de nos induzir a fazer. Então, assim, a partir do momento que eu vi os outros 2 discos, né, que o prisioneiro viu os dois discos e se adianta para dar a resposta do seu, ele poderia ali cometer um equívoco. Então, Lacan vai falar sobre esse tempo, o tempo de agir, né, o agir por impulso, na pressa, agir
por um momento extremo, né? Por aquilo que eu estou sendo induzido a agir por conta daquilo que eu estou vendo nesse momento. A aplicação da lógica no tempo presente. E aí Lacan vai falar sobre essa questão. Bruce Fink, em sua famosa obra O Sujeito Lacaniano, ele vai comentar a influência do Seminário 8 de Lacan sobre a interpretação da obra O Banquete de Platão. E vai lembrar então de um tempo, né, de um exemplo utilizado pelo psicanalista ao falar sobre esta lógica temporal, né, onde o sentido não poderia nos vir de imediato, mas somente após alguns processos que nos fariam pensar em outro tempo. Então, assim, nessa questão de o sentido não poder vir de imediato, mas a partir de uma reflexão, é que Lacan vai falar que aquele enigma vai propor aos prisioneiros que eles não hajam por impulso, que eles não hajam influenciados pela pressa, pelo momento, pelos poucos dados que ele tem. Então esta exclusão lógica daquilo que eu estou vendo, das incógnitas explícitas, para a apresentação daquelas que até agora a lógica fez com que o sujeito ignorasse, mas que se fazem essenciais ao processo lógico, que vai permitir a transição do instante do olhar, que tomaria o sujeito pelo imediatismo, para o segundo momento, ou seja, para um segundo tempo, que Lacan vai chamar de tempo de compreender. O tempo de compreender me lembra o livro O Pequeno Príncipe, né, de Antônio Saint-Exupéry, onde uma das minhas frases favoritas é quando ele diz assim: estou começando a compreender. Então, o segundo tempo, o tempo de compreender, é esse momento em que eu não me deixo ser induzido por aquilo que eu estou vendo, mas eu começo também a analisar outros fatores ali. Por exemplo, nenhum dos prisioneiros se adiantou de imediato, porque cada um deles ficou analisando as diversas outras possibilidades. Então, se nessas instâncias onde nós realizaríamos assim pequenas paradas, os tempos existentes apenas em possibilidades, nós estudarmos todas as possibilidades, a aplicação da lógica em momentos diferentes daquele que nos está sendo apresentado, dessa forma nós avaliaríamos uma quantidade, nós teríamos uma qualidade efetiva nas nossas conclusões lógicas imediatas. E aí nós precisaríamos de elementos adicionais que não estão sendo apresentados naquele momento da minha realidade. Então, este seria um processo que talvez faça com que seja possível aplicar lógica em diferentes tempos de possibilidade. Lugares onde ela teria ou não mais validade do que naquele momento em que ela está sendo exposta. É como a canção de Chico Buarque de Holanda, né? Naquela belíssima canção Futuros Amantes, onde ele faz: não se apresse não, que nada é para já. O amor não tem pressa. Então, o tempo de compreensão é o tempo que ignora exatamente esse fator, a pressa, né? E aí ele faz com que eu tenha mais qualidade, né, de pensar aquele problema, aquela problemática que está vindo naquele momento. Então, o que Lacan fazia? Quando o sujeito trazia o seu problema, Lacan dizia: para aí, vamos pensar sobre isso. E aí o sujeito, então, iria para casa para tentar pensar sobre aquele problema. Eu tive uma situação muito parecida no consultório, onde uma paciente me entrou perguntando se eu tinha lixeira, que ela queria jogar o chiclete dela fora. E aí, eu apresentei a lixeira, ela jogou o chiclete fora, e ela começa, então, a trazer algumas queixas, e no meio das queixas ela diz assim: tem hora que eu me sinto como lixo. Eu falei: para aí. Vamos pensar esse aspecto. Você entra aqui perguntando se eu tenho uma lixeira porque você queria jogar um chiclete fora. E agora você diz que se sente como lixo. Pensa sobre isso. Eu tinha mais ou menos em torno ali de 15 minutos de sessão. Quer dizer, eu terminei a sessão em 15 minutos.
E aí ela vai para casa, claro que ela ficou, né? Poxa, eu paguei por 1 hora e só por 15 minutos de sessão, mas na próxima sessão, quando ela vem, ela traz uma reflexão muito diferente daquela problemática que ela trazia, que ela trouxe, porque ela pensou exatamente sobre isso. Poxa, eu entrei dentro do consultório perguntando sobre o Alexandre que eu queria jogar algo fora. Por que eu queria jogar esse algo fora? Porque não estava me trazendo mais prazer, né? Não estava trazendo mais satisfação, aquele chiclete tinha perdido o doce, tinha perdido o açúcar, ou seja, não trazia mais satisfação. Então eu descartei. Então por que eu estou sendo descartado nas minhas relações? O que é que não existe mais nas minhas relações? E ela começou a pensar então sobre essa hipótese daquilo que ela traz. Eu me sinto como lixo, ou seja, eu estou numa relação onde nesta relação eu não causo mais prazer. E aí ela, né, esse tempo hipotético, esse tempo que para e vai pensar sobre isso, ou seja, eu vou colocar nesse momento outros elementos que estavam faltando, né? Os elementos que vão diferenciar exatamente esse instante do olhar, né, o tempo do ver para o tempo para compreender. Então essa modulação dos tempos de possíveis poderá permitir entender onde estaria, já que eu não vejo aquela hipótese que me faria chegar à conclusão que aquele problema solicita. Por isso que Lacan interrompia 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ele interrompia e dizia, para aí, pensa sobre isso. Então era o tempo da elucubração, o tempo do compreender, levasse o tempo que precisasse para o sujeito compreender. Então, o sujeito, naquele momento, não está sendo mais conduzido pela imediaticidade do instante do olhar. Ele agora está sendo conduzido para uma real dinâmica, né? Está sendo inserido numa outra dinâmica pelo seu analista, né? Onde o valor instantâneo da sua lógica, naquele momento temporal, é o que vai permitir continuar questionando. É porque este valor há de ser, de acordo com aquilo que Lacan vai dizer, né, necessariamente aquele que o permitirá ir mais além. Quando eu falo para aí, vai pensar sobre isso, o sujeito então vai para o tempo de compreender. O psicanalista Eric Laurent, né, Eric Laurent, no livro dele, Para Ler o Seminário 11 de Lacan, ele explica uma frase que Lacan vai colocar nesse seu texto sobre o tempo lógico. Se uma parte me falta, parto dela para produzir a sua existência. E aí, então, o psicanalista vai afirmar que a estrutura das três pessoas condenadas ali naquele enigma de Lacan, né, e o disco faltoso é exatamente a estrutura de piano do pai, da mãe e do filho, capturados em seu inferno particular. E aí Sartre vai trazer essa fala, né? O inferno são os outros. Então o sujeito está vivendo aquele inferno particular dos outros. Quem são esses outros? Ele só pode calcular esses outros porque um elemento está faltando. Que elemento está faltando? Está faltando o falo. Ninguém o possui. Ou seja, eu não sei qual é a cor que eu tenho. Eu sei a cor dos outros. Então, e os outros não sabem também a cor que eles têm, eles sabem a minha. Então esse elemento que está faltando, que é o falo, ninguém o possui, mas todos três têm que levar em conta aquele símbolo para definir suas posições como pai, mãe e filho. Se qualquer um deles cometer um erro, pensando que ele ou ela é aquilo que falta, se o pai pensar que ele é o pai, se a mãe pensar que é a mulher, se a criança pensar que é o falo para sua mãe, todos vão ficar presos nos seus próprios cálculos. Nenhum deles vai achar a saída. Vão ficar aprisionados, então, na eterna repetição. Então, a coisa do tempo para compreender, se não se chegar a uma conclusão, vai ficar preso a uma eterna repetição. Então, após o instante de se ver, ou seja, o tempo de se ver, você tem um tempo para compreender, o que você vai ter agora é o tempo para concluir. E assim, a partir dessa fala, nós vamos para esse tempo, que é o tempo de concluir. No terceiro tempo, é onde o sujeito vai criar coragem para se posicionar e passar da hesitação
para a conclusão. Então, no momento em que eu falo para minha paciente, para aí, e ela vai compreender, quando ela traz a fala dela, ela entende que tem que partir para a conclusão. Olha, se eu estou numa relação onde nessa relação eu me sinto como lixo, o que é o lixo? É aquilo que está sendo descartado. Logo, na minha relação, eu estou sendo descartada. E aí ela começa, então, a elucubrar o porquê que eu estou sendo descartada e o porquê também estou dentro dessa relação onde eu me sinto como lixo. Então, assim, depois de que ela compreende tudo, ela passa, então, a entender que ela precisa partir para o templo da conclusão, né? Só que há um paradoxo no tempo da conclusão, porque ela precisa sair da hesitação do agir. No tempo da conclusão, já não é mais o tempo da fala, é o tempo do ato, né? E aí, esse movimento, segundo Lacan, vai resultar exatamente do fato do sujeito ser finito, sexuado, incompleto. Que movimento? O movimento da hesitação, porque é um movimento que, ao concluir, eu não tenho garantias, né? Ao tentar fazer essa conclusão, qual é a garantia que eu tenho? Nenhuma. Né? Então, o Lacan vai dizer que é um movimento que vai causar, de fato, angústia. Né? Vai causar angústia. Por quê? Porque o ser é um ser da falta. E assim como nós não temos todos os sexos, né, também no sofisma proposto por Lacan, não possuímos todas as cores. E aí devemos nos responsabilizar e arriscar pela minha cor. E aí, ao arriscar pela cor que eu tenho, eu afirmo então a minha condição de liberdade. Então, o artigo sobre o tempo lógico é um artigo que vai receber muita influência de um outro filósofo, que é o filósofo existencialista dinamarquês Søren Kierkegaard, onde ele vai dizer, né, a respeito da acessão, que a acessão de uma certeza antecipada, pois para o filósofo é a partir da certeza da morte, enquanto possibilidade, que o tempo se coloca como questão para o homem. Lacan vai substituir a finitude absoluta da morte pela finitude do sujeito, que o convoca a se posicionar, ou seja, o sujeito é convocado a dizer quem ele é. É a partir daí que o Lacan reafirma que a verdade nessa experiência, embora alcançada independentemente por cada indivíduo, tem a estrutura de um cálculo coletivo. Eu preciso calcular qual é a minha cor, mas a partir da cor dos outros. E a partir, então, disso que Lacan vai dizer que a verdade só pode ser alcançada, né, por l'autre, ou seja, através dos outros. A finitude do sujeito está na sua dependência com o outro, né? E daí se apressar para afirmar o seu desejo. Como Lacan vai dizer, né? Não existe o outro do outro, mas existe os outros. E terminando com Sartre, né? Os outros são meu inferno. Um abraço a todos vocês. Eu sei que o tema é complexo, mas espero aí ter podido ajudar nessa temática.